para mais um bate-papo sobre educação cristã, família, escola. Esse é o nosso pedaço do mundo, onde Deus tem nos plantado e onde a gente espera florescer, não é mesmo? Oi, Lu! Oi, Oh, boa tarde. boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você me ouve? Sim, tá tudo certinho, limpinho. Legal. Tô vendo se eu tô com meus dois fones, que às vezes eu fico só com um, fico meio Eu moca. também. Eu fico só com um, é mania. É, tá bom, o pessoal tá chegando, é um tempinho que vai todo mundo se encontrando aqui, e a gente fica aqui dando um oi pro pessoal e fazendo esses ajustes. Ok, tá calor em São Paulo hoje, hein? Eu tô com o ventilador aqui ligado. E eu com a janela, mas não tem vento não, só tem sol. Mas eu É, não reclamo de sol não, sol é bom. nem poderia, né? Do Não, não gosto Recife de reclamar de frio. Oh, sol eu não gosto é de frio, não quero conversa com frio. Ok. Vou aproveitar que fica gravado, né? E lembrar a todo mundo que amanhã é o Day of Prayer, é o movimento de oração global das escolas cristãs da Axie. Então, mesmo vocês que não são ligados, né, a alguma escola, vocês podem participar em oração e vocês podem participar também mobilizando a escola do seu filho a participar desse dia. Então, primeiro passo, obviamente, é organizar na escola um momento de oração. Pode ser 5 minutos, pode ser 10, pode ser um culto mais elaborado. Pode ser também de salas separadas. Eu acho que até por ocasião do Covid deve ser o que vai ser feito na maioria das escolas. E aí você tem nas salas aquele momento reservado para fazer uma oração. E a outra forma de participar é deixando registrado o seu pedido de oração lá no mapa de oração do site do Day of Prayer. E também, obviamente, buscando um pedido de oração de outra escola. Então é só você clicar no pinzinho vermelho lá e você vai ver no mapa escolas da África, escolas da Europa, da Austrália, da Ásia, né, dos Estados Unidos, pedindo, e aqui do Brasil também, né, deixando registrado ali qual é o seu motivo de oração, a sua necessidade e também o seu motivo de louvor. Então, visite, escolha um ou dois e coloque diante de Deus essa necessidade dos nossos irmãos. De tão longe a gente não conhece, mas não são nossos irmãos. E alguns passando muitas dificuldades, né? E outros ainda celebrando a bondade e a misericórdia de Deus. Então, esse é o nosso dia de amanhã, nossa programação. Então, todos são convidados a participar, tá bom? Ok, tem um pessoal tá chegando aí, já passaram 5 minutinhos, então acho que já dá pra gente começar. Luana, vamos lá. vamos lá. Bom, Luana, vamos começar se apresentando? Me fala um pouco, fala aí pro pessoal, eu já conheço você, um pouquinho da sua experiência, né, como pessoa e como psicóloga atuante no meio educacional. Aí, o que é que você vem estudando, o que é que você vem se dedicando? Um pouquinho aí do panorama da tua biografia para a gente te conhecer melhor. Estudando bastante sempre, né? Isso. Você sabe que interessante você me fazer essa pergunta. Eu tive que acessar, né? Tive não, né? Me ocorreu a ideia de acessar o meu trabalho de conclusão da psicopedagogia, que já faz um tempo, né, que eu fiz essa especialização, porque eu fiz Ah, questão de falar sobre a interação da família com a escola. Olha só que hum. interessante, né? E aí a gente conversando e fui rever esse material. É tão gostoso a gente ler, né? Depois de alguns anos, né? Aí eu até comentei com meu marido, falei, nossa, acho que eu escreveria a mesma coisa hoje, se eu fosse escrever de novo. Foi muito Mas legal. isso é Sempre tem bom, alguma né? coisa para corrigir, claro, né? Você sempre Claro. acha, mas... Enfim, bom, você já falou, né? Bom, eu sou psicóloga, psicopedagoga, eu estou na especialização em neuropsicologia pelo IPQ, lá da USP agora, estou entrando
não é na fase final, né? Eu tô entrando na metade, né? São 2 anos a especialização em neuropsicologia. Sou uma apaixonada, né? Totalmente, né? Eu não tenho dúvida de que eu estou aqui para fazer o que eu faço, graças a Deus. Ai, que bom. Caminhei aí, né? A minha primeira formação é em administração de empresas, então eu trabalhei, mas sempre na área de educação. Eu trabalhei por mais de 14 anos em instituições de ensino superior, né? Uhum. Universidades, então sempre, mesmo na área administrativa, mas na área da educação. E aí nos últimos 12, 13 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente à psicologia. Então, eu atuo hoje com Tá. uma clínica, né? Eu sou psicóloga clínica, atendo no consultório e tenho a minha atuação como psicóloga escolar também. Fora Uhum. isso, eu tenho 2 papéis que me identificam como pessoa, que eu sou esposa do Edgar e sou mãe do Davi e do Felipe. Isso. O Davi Que tá é com outra 9. escola também, né? Total, total, total. O Davi tá com 9 aninhos e o Felipe tá com 3,5. E aí, esse papo, inclusive, que a gente vai ter aqui é muito relevante, inclusive em razão desses papéis, né? Porque eu também sou mãe e como mãe também tenho uma série de dúvidas, uma série de questões e é interessante ver, né? E viver todos esses papéis, ver como é que a gente vai se desenrolando aí. Não, e bom que o seu olhar, você consegue olhar a necessidade da escola e a atuação da escola e também da família como Sim, mãe, né? sim, Então, sim. muito bom, porque hoje, nesse momento, a gente vai conversar sobre esses olhares aí, Legal. né? Então, Luana, o motivo, assim, de bater esse papo, nesse momento especialmente, né? A gente já conversou o ano passado, na ocasião, assim, no olho do furacão da pandemia. Exato, exato. Eu não lembro o mês, mas a gente estava enclausurado, Isso né? mesmo, né? E aí o papo teve outro contexto, né? De questão de rotina, de família, de tudo, que a gente vai dar uma pincelada nesse assunto. Mas hoje a gente queria falar sobre bem essa volta, né? A escola, que está sendo tão debatido e tem polêmica em coisas que não tem que ter polêmica. É simplesmente sim ou não, quero ou não quero. Não tem muita UE para É, isso. é, Mas é muito importante a gente ter esse debate e com a visão cristã, né? É a nossa proposta aqui. Que não é somente o que eu quero, o que você quer, mas o que Deus quer para todos nós, né? Para todas as esferas envolvidas nesse momento. E também a questão, assim, das necessidades. Então, com o seu olhar profissional, a gente vai poder passear um pouquinho disso. Então, eu sou pedagoga, você é psicóloga e mãe, então a gente vai, junto com esse pessoal que está aí e outros que vão chegando, conversando sobre esse assunto. Mentes e corações nessa volta à escola, né? uau, Tantas perguntas, tantos questionamentos e tantas aflições, acho é que eu posso dizer verdade. isso. Muito embora tenha muitas alegrias também. Tem um vídeo rolando aí na internet que é engraçadíssimo. O pai, vai, minha filha, vai com Deus, Não deixando a vi, menina na escola. Não é, viu? não vi Oh, ainda. aleluia, chegou o dia, graças a Deus, né? É, Meu primo disse que os meninos iam dormir de uniforme, para não ter perigo o, no outro dia mas isso de fala não ir. da sobrecarga, né, Dili? Isso fala muito do quanto que pais, filhos, todos nós, né? Houve uma sobrecarga É, muito grande, né? E assim, né? Foi de uma uhum, hora para virou. outra. Então, acho que antes, para a gente dar um start nessa conversa, que a gente já começou, na verdade, Luana, na tua visão de psicóloga, assim, qual é a importância da escola no desenvolvimento infantil? Porque aí a gente escuta o pessoal falando assim, larga a mão disso, se recupera, né? Mas como se a escola fosse somente conteúdo acadêmico, né? Exatamente, E exatamente. então, dá aí o teu panorama, no teu olhar de psicóloga, sobre a importância desse universo escola, essa diversidade de pessoas, né, no É, desenvolvimento infantil. eu acho que você já matou a charada, né? A Eita, escola é muito mais do que aprender academicamente falando, né? Se a gente olhar um pouquinho, eu até te falei, né? Já dei a dica porque eu visitei o meu trabalho, né? A pesquisa que foi feita, que eu uhum, fiz alguns anos atrás. A gente observa que o primeiro ensaio social da criança, qual é? É a família. Qual é o segundo? uhum. É a escola. Escola,
é a escola, né? Então é na escola, e desde pequenos, é na escola que ele vai aprender ou lidar mais com frustração, com rotina, com direitos e deveres. Não que dentro de casa a gente não faça isso, mas a partir do momento que a criança sai do seio da família, ela vai para a escola, ela vai fazer isso com um olhar diferente, porque são outras pessoas, né? Uhum. Então, é tão interessante a gente analisar, Dili, que elas vão aprendendo informalmente noções como limites, direitos. Isso é a socialização, né? Então, a escola, claro, eu tenho a questão acadêmica super importante, a formação, eu quero que meu filho vá para XYZ universidade, ok. Mas a escola é muito mais que isso. E ela é fundamental no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, né? Então, eu falei da socialização, tolerância, resistência à frustração. E aí, assim, a gente tem também o desenvolvimento da linguagem, do vocabulário, não só a parte puramente acadêmica, né? Você, como pedagoga, pode me ajudar aí a explicar isso de uma maneira mais elaborada, mas a questão da rotina, a organização, são ganhos, eu diria, secundários, que a criança tem quando ela está dentro da escola, no ambiente escolar. Isso foi tirado abruptamente. E está implícito, né? O pacote está completo. Você não coloca a criança na escola esperando que ele aprenda somente o vocabulário formal do professor, quando ele está no contexto de aula. Não, ele vai no recreio, ele aprende a conversar com os amigos, e os amigos têm um vocabulário diferente. Então, isso é muito enriquecedor. Exatamente. A questão das né? habilidades sociais, né? Que são nesses momentos, são desenvolvidas ali. O né? ceder, o não ceder, o lidar com o outro. Então, são questões, por exemplo, na educação infantil, essas questões são até mais importantes, vamos dizer assim, do que o conteúdo acadêmico, cores, números, tudo isso vai acontecendo dentro desse convívio social, é a proposta. É a proposta, né? É exatamente isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito importante a gente começar daí, dessa importância, né? Até para que a gente escolas ou famílias e pais, né, melhor dizendo, possa tomar as decisões, né? Não é apenas, por favor, eu não estou dizendo que não é importante, mas neste momento a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo sobre o que significa para uma criança, no meu caso aqui, de 3,5, de 5, de 7, de 10 até a adolescência, qual é o significado que tem para essa criança estar ou não frequentando a escola. Sim. De novo, não quero dizer, não quero entrar, não sou médica, não sou infectologista, não quero entrar no mérito que não me cabe, mas eu estou dando assim uma pincelada para que a gente possa pensar de uma maneira mais ampla. Né? Não, e a ideia é essa, a gente não está aqui para ditar regra para família nenhuma. Absolutamente. Mas a gente também pode se posicionar. Claro. Né? E as pessoas vão dizer, concordo, ou então, não concordo. Tá super bem-vindo, né? Então, para mim, olhar isso é muito importante nesse momento, especialmente nesse momento. Isso, e eu também concordo com você, que é fundamental, porque não é tão simples como dizer, não levo minha criança para a escola, porque vai pegar o vírus, vai trazer para casa, blá, né? E que é real, é fato. Mas é olhar com a amplitude do que agrega e do que se perde. Do significado, né? Do que significa ir e o que significa não ir. E bancar isso. Não ir, com certeza, com certeza. Então, é fato que nós estamos aí, agora em 2021, a gente teve uma comunidade científica dos pediatras, né? A Sociedade dos Pediatras, eu não sei se é sociedade exatamente o nome, mas que se posicionou e disse, é nocivo as crianças estarem em casa, então vamos abrir as escolas, encontrar uma forma de fazer isso funcionar, né? E aí a gente tem os protocolos que as escolas estão tentando atender na medida do possível, umas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas enfim, tá todo mundo tentando seguir, até porque tem fiscalização, né? E a própria família, né, tá em cima para ver se tá tudo certinho, a comunidade escolar, os professores também querem se sentir seguros, mas a gente está chegando a 1 ano de pandemia, né? De um negócio que aconteceu do dia para a noite, e todo mundo achava que era 15 dias, 20 dias, e estamos chegando a 1 ano. Exatamente. Né?
E nesse um ano aí, o que é que a gente pode, assim, pontuar no seu olhar de psicóloga, de do que trouxe de bom e de ruim esse isolamento social para criança e adolescente? Vou começar pela parte ruim. Depois a gente Tá bom, termina com a parte boa. tá certo. Olhando para trás, né, eu sou muito, eu sou ruim de datas, mas eu tenho a mania de agenda. E eu olhei a minha anotação, vai fazer um ano agora, em março, foi o último dia de aula. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na escola né, toda a liderança da escola que eu trabalho, decidindo ali. Sabe aquela lembrança, assim, embotada, cinza? E eu acho que eu vou carregar essa memória pro resto da vida, né? Porque foi algo tão inusitado, tão triste, né? Triste. De ter que literalmente sair às pressas, né? As crianças, algumas não conseguiram levar os livros, enfim. Fechou. Fechou. Fechou, vamos para casa, a gente não sabe, vamos falando, e vai ser 2 semanas, um mês e 2, e toda essa situação que todos nós passamos. Então, perceba que as crianças, elas tinham uma rotina, né? Tinha uma rotina, que, como eu já disse, ela foi tirada. Então, a primeira grande perda, eu acho, foi essa falta de estrutura, né? Foi literalmente de um dia para o outro. Então, você tem ali, mesmo famílias que não são tão organizadas assim, porque tem, mas você tem ali um horário para acordar, a criança vai para a escola, pega ou o transporte escolar, ou o pai ou a mãe leva, enfim, tem um mínimo ali que acabou, esquece, foi tirado, né? Aí você fala, é tão simples, não é tão simples assim, né? Se para nós adultos, basta a gente olhar para a gente, já foi meio complicado, né? Lidar com todas essas mudanças tão rápidas. Imagina para uma criança, que essencialmente a rotina é algo que propicia, inclusive, toda essa questão do aprendizado que a gente está falando aqui. Então, foi retirada a rotina, foi retirado o convívio com os amigos, com os professores, né? Toda essa coisa da socialização que a gente está falando. Mais adiante, muitas famílias, eu vi muitas lives, né? Acredito como você, as pessoas que estão nos vendo agora, especialistas falando, né? Ao longo desse tempo, em relação a como que a gente ia se estruturar, se reestruturar, a questão do uso da tecnologia e bababá, bababá. Então, foram muitas coisas, muitas mudanças ao mesmo tempo. E aí vale até um adendo, viu, Dili? As crianças têm uma capacidade até maior de adaptação que nós adultos. É verdade, né? Mas ainda assim, a demanda foi muito grande, né? Elas têm uma capacidade de se adaptar mais rapidamente. Mas o problema é que elas tiveram que se readaptar em muitas gavetinhas da vida. O que eu estava dizendo das lives que eu assisti, famílias que tiveram que lidar com as crianças, e elas próprias, claro, com o luto, com a morte, com a dor. Como é que você faz isso? Né? Como é que você explica, né? Eu não sei se você me perguntar, mas como é que você me explica, como é que a gente faz para lidar com isso? Quantas famílias de que a gente conhece que perderam? E ainda, infelizmente, estão perdendo, né? Seus entes. Então, tudo isso foi muito, muito novo para todo mundo. Então, essa parte foi terrível, né? Esse distanciamento, essa perda. A situação econômica de muitas famílias que afetou drasticamente a saúde mental. É verdade. Né? Quantos que não tiveram aí se não desemprego, né? Uma queda abrupta aí da questão do orçamento. E aí, como é que fica esse pai, essa mãe dentro de casa, todo mundo... Às vezes com essa coisa da grana, e tudo isso foi influenciando diretamente as nossas crianças, os nossos adolescentes em casa. O que é bom? O que eu vislumbro como sendo bom? E aí eu, com toda a licença, posso falar, inclusive, do que aconteceu aqui comigo, né? Eu sempre trabalhei muito, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo estudar, amo trabalhar, você me conhece, lá, ok. Mas e o tempo para estar com os meus filhos? A gente reclama tanto que a gente não tem tempo, né? Se bem que assim, né, durante a pandemia, né, a quarentena, a parte mais severa, eu trabalhei super, assim, né, mesmo dentro de casa. Mas esse estar perto, estar junto, foi algo que algumas famílias foi só na marra mesmo, entendeu? A gente fala tanto, né, de tempo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Então, a gente teve a oportunidade de
estar mais perto dos filhos, né? Isso teve bastante meme, né? De marido e mulher, nossa, te conheço, quem é você? Né? Porque... Então, É. assim, depende do ponto de vista. Isso pode ser terrível, como pode ser maravilhoso, né? O meu, pra mim, pessoalmente, foi muito bom. Sabe, sentar no tapete mesmo e montar um quebra-cabeça, Aham. sem aquela coisa de... Né? Então, isso foi bom. Essa aproximação. Claro que não aconteceu com todo mundo. Nem todo mundo foi Uhum. ótimo, nem todo mundo foi terrível. Mas depende muito aí da dinâmica de cada família, né? Eu ouvi relatos, muitos, a respeito do quanto que foi importante estar mais perto. Pais, né? De estar mais... De ver ali o que o filho está estudando, inclusive, né? Por causa do Isso, online, né? Puxa, não sabia, nem sabia qual era a cara da professora do meu filho. Então, isso eu acho é, que foi bom. Foi bom. isso. Mesmo que na marra, mas foi bom. É. Ah, tem um comentário que eu acho lindo, assim, o sobrinho de uma amiga minha, ele falava assim, por que que eu não tenho mais amigos? Ele tem 4 anos. Por que que só eu não vou para a escola? Não tinha noção, né? De Né? que não era só ele. É uma percepção, assim, muito infantil, ingênua, mas é o que chega na realidade dele. Por que que eu não vou mais? É, Por que que eu não tenho mais amigos? Né? Então, a compreensão infantil é preciso perceber, a gente entender como que eles percebem tudo isso que está acontecendo, né? E aí eu ia te perguntá-lo sobre essa questão desse ambiente de medo que a gente vive, né? E a gente está cercado de medo pelas incertezas, pela perda total de controle que, teologicamente falando, eu digo sempre assim para os meus amigos, né, quando a gente está conversando e tal, na igreja, falei, olha, eu acho que a gente sempre leu e sempre entendeu que o amanhã não nos pertence, que Deus é soberano, blá, blá, blá. Mas diante de uma situação dessa, a gente realmente tem que aprender a viver nesse trecho, se apegar nessa palavra e desenvolver essa fé em nosso é coração. verdade. É verdade. Porque a gente nunca teve certeza de nada, mas estava tudo caminhando bem dentro do que a gente tem como seguro, como É, confortável. E de repente a gente não tem mais nada disso. Né? A gente não tem politicamente falando, de saúde, de dinheiro, economicamente, né? De rotina. Perdeu-se muita coisa. E aí, na questão de informação, a gente tem um vírus novo, que não se tem muita coisa, e o que se tem, hoje eu estava lendo que a vacina, a Pfizer não garante, não assina responsabilidade por ela. Então, quer dizer, você fica assim, num ambiente tão inseguro, tão incerto, de tanta coisa, um médico diz que faz isso, dá certo, outro médico diz que não, é ciência de um lado, é ciência de outro, né? E diante de tudo isso, a gente tem as nossas percepções como adulto, mas nós somos adultos. Então, querendo ou não, a gente vai, filtra, ajeita aqui, ajeita dali e vai encontrando a resiliência de prosseguir. Mas como que as crianças lidam com tudo isso? E assim, eu vejo também na minha família, nos amigos e até de internet mesmo, a gente vê de tudo. A gente vê pessoas desesperadas, assim, enlouquecidas, né? pânico mesmo, Com né? tudo, vivendo uma vida de pânico e compartilhando este pânico. E eu fico pensando, meu Deus, né? Essa criança, esse adolescente que está dentro dessa casa, convivendo com essa pessoa 24 horas por dia, o que que ele está agregando? Como que isso faz efeito na vida dela? É, eu acho que, só retomando o que você colocou, essa questão do controle, a gente, em alguma instância aí psíquica, a gente até sabe, mas acho que a gente nunca foi colocado à prova de uma maneira tão escancarada a respeito da nossa falta de controle. Uhum, Né? A gente tem episódios na vida, altos e baixos, né, em que a gente exercita a nossa fé, a nossa esperança, ok. Mas eu acho que nunca houve, né? Pelo menos eu não vivi uma tempo tão situação, longo, né? exatamente, uma situação que acomete a todos nós, não importa se você é rico, se você é pobre, não interessa, né? E foi escancarada para a humanidade a falta de controle que a gente tem, porque ninguém teve controle sobre nada. Com Nada. relação ao medo, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho e relembrar que sentir medo é normal. Uhum.
Ponto. É normal. Nós adultos, a gente tem uma tendência de fazer o possível. Eu sei que você não é mãe, mas você tem as suas sobrinhas e você quer evitar o sofrimento a todo custo. É quase que é normal, assim, né? No nosso comportamento. Proteção. Só que, neste momento, então, voltando, sentir medo é normal, né? Inclusive, o medo é tido como um dos das 5 emoções primárias, né? Medo, alegria, tristeza, nojo e raiva, né? São as chamadas 5 emoções. O medo está aí no meio, não é por acaso. Eu sempre digo, né? A gente já conversou assim em live, a gente já conversou em outros contextos. A questão não é o que eu sinto, mas o que eu faço a partir disso, né? Então, pegando o gancho, dentro lá da estrutura familiar, nossa, a mamãe está apavorada, o papai está em pânico por conta do vírus. O que você acha que vai acontecer com a criançada lá dentro dessa casa? Também vai ficar desesperada. Né? Então, segunda coisa muito importante, as crianças, especialmente as menores, né? Elas vão se modulando emocionalmente muito em razão da nossa modulação. E detalhe, Dília, ainda que eu não abra a boca. Isso é interessante. Ainda que eu não abra a boca, né? O clima, né? Como a moçada fala agora lá, o mood lá dentro de casa, vai muito em razão do que os adultos estão fazendo. E aí eu tenho uma má notícia. Se esses adultos, se esse pai, se essa mãe, né? Se esses adultos dessa casa estão em pânico, estão desequilibrados, muito provavelmente essas crianças também estarão, e muito provavelmente esse sistema familiar vai estar bem bagunçado, né? E eu não estou falando isso para que a gente se sinta culpada, até porque mãe já é culpada mesmo. Tadinha. Mas essa é uma brincadeira, mas é importante sempre a gente olhar, é papo de psicóloga, não é, eu tenho que olhar para mim. Né? Eu tenho que olhar para mim. É um exercício muito interessante. Sabe aquela coisa assim, aquela frase, nossa, parece que hoje está tudo dando errado. Eu já falei isso, você já falou isso, provavelmente, né? Para e observa. O que está acontecendo comigo? O que está aqui na minha mente? O que está aqui no meu coração? Não é muito simples, mas é possível, Dili. Quando a gente faz isso, olha, a descoberta é fantástica, ela é libertadora. Né? Então, essa questão do medo, vai muito de como a gente vai tratar o medo dentro de casa. Né? A orientação que eu dou, a começar aqui, né, comigo. Converse. Fale. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, não subestime jamais o entendimento dos seus filhos ou das crianças que você tem aí perto de você em relação ao que está acontecendo. Você falou do menininho aí, né? Que, só porque eu não vou pensar. Converse. Fale a verdade. É difícil falar a verdade? É claro que é. Mas acredite em mim, é melhor a gente trabalhar com a verdade do que ficar fantasiando um monte de coisas, achando que a gente está poupando, protegendo. A gente não está. A gente está criando um ambiente inseguro que caminha para o caos, inclusive. Né? Eu me lembro, sempre quando eu falo de medo, eu conto essa história, que é baseada em fatos reais. Teve uma vez que o meu filho, ele devia ter uns 3 aninhos, o mais velho. E eu precisei levar ele num pronto atendimento, e chegou lá, ele ia ter que tomar uma injeção, e uma injeção que dói, eu conheço, dói, sabe? Um líquido viscoso. Aí ele olhou assim pra mim, mãe, vai doer? E a lágrima escorrendo. Qual era a minha vontade, Dili? Mãe, filho, não vai doer, vem aqui. Só que acho que eu tive um insight, sei lá, uma luz divina, alguma coisa. Eu falei, filho, vai doer, mas a mamãe tá aqui com você. E de fato, doeu, ele chorou, não fez nenhum escândalo. Então, metaforicamente é isso. Falar sobre o medo é dar estrutura para os pequenos. Conversar sobre o medo, conversar sobre esses temas. É claro, você não vai ficar falando sobre as pesquisas da Pfizer. Né? Fale o básico, aí vai inclusive da idade da criança, mas fale o básico, espere as perguntas chegarem, e à medida que a pergunta for chegando, você vai complementando. E outra, não crie expectativa de que vai ser uma conversa única e acabou.
muito Entendi. provavelmente eles vão retomar os assuntos que trazem medo. A criança precisa disso, né, Dili? Do trazer para o concreto, Uhum. sabe? Quanto E às mais eu... vezes, e às vezes os pais também precisam dizer, olha, a gente não tem resposta, Isso, exatamente. né? A Pelo gente não tem a ciência, não tem, ninguém tem. Então, e se você é eu, cristão, no final das contas você vai dizer, vamos continuar confiando em Deus. exato. Eu vi um relato de uma mãe numa dessas reuniões aí, durante a pandemia, e ela falou, olha, eu não sei o que fazer, porque eu tô com muito medo. Eu falei, fale pro seu filho. Ah, mas ele é É, pequeno. Mas acredite, ao invés de... Você não vai estar... você vai aproximar ele de você, e ao contrário do que a não, gente pensar, ele vai achar que é frágil. Não, ele vai se é, identificar. Puxa, ela também está sentindo isso. Nossa, aham, minha mãe tem medo. Nossa, como é que é é, isso? Filho, eu também tô com medo. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente está aqui junto, sabe? isso Então, mesmo. mostrar isso, falar a verdade, se mostrar disponível, né? A verdade, claro, né, como a gente colocou, dentro daquele Uhum, limite que é possível. E isso vai aproximar, isso vai criar um ambiente mais seguro. A criança vai sentir essa segurança, né? Tem uma outra uhum, psicóloga que eu sigo e ela fala sempre sobre o colo. Eu acho tão bonitinho e é fato, né? O quanto o colo, né, tá tão cura muitas vezes, né? Então uhum, converse com seu filho sobre esse medo, esteja disponível e atento a isso, mas atento a você também, né? Porque senão fica tudo sim, fake, eles percebem. é verdade, é verdade. Mas então, Luana, a gente tem agora uma nova fase, um novo entendimento, né, a sociedade, porque como a gente aqui da Axie trabalha com escolas do mundo, eu recebo relatórios assim do mundo inteiro e tenho compartilhado algumas coisas com as escolas associadas desde o ano passado, dizendo assim, olha, a África está funcionando. Sabe, a África, aquelas escolas simplesinhas, lá está funcionando, desde o ano passado. A Austrália fechou 2 meses somente, está funcionando. Aí você vai, Europa, tal, 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 todas funcionando. Fecha 15 dias, fecha 10 dias, teve um surto numa escola, fecha, depois abre de novo. Porque o objetivo é abrir, sabe? Não se acomodam no estar fechado. A própria UOL fez uma reportagem sobre as escolas da Finlândia. E a Finlândia, assim, fechou 15 dias, acho que não deu nenhum mês. E a primeira-ministra lá da Finlândia disse, ó, ou volta ou vai ser demitido, porque é para voltar todo mundo. E está funcionando, porque o objetivo é funcionar a escola. Acho que por ter esse entendimento do valor É, desse convívio da escola no desenvolvimento infantil. Educação, né? Aí, enfim, finalmente a gente está tendo agora essa nova percepção aqui no Brasil, alguns estados, estados, municípios, né, município. estão já entendendo e facilitando a abertura das escolas, estruturando as do município, fiscalizando as privadas, aquele movimento todo. Outros, por uma situação de pandemia que está numa fase vermelha, ainda não estão abrindo, ou abriram e fecharam, enfim, situações pontuais, né? Mas, de modo geral, há já um movimento para a abertura das escolas para o modelo presencial, possibilitando às famílias o ensino híbrido. Quem não quer levar, não leva. A escola vai oferecer o ensino para você que quer ficar em casa. Beleza. Então, agora a gente tem crianças chegando na escola. Aí a minha pergunta é, que panorama você tem dessas crianças que estão chegando na escola depois de tantos meses em casa? O que a gente espera? Como é que a gente lida com essas crianças que não sabem mais o horário das coisas, não tem mais horário de acordar, ou acorda com muita preguiça? Meu sobrinho, ele tem 2 anos e meio, vai fazer 3 a próxima semana. E o bichinho, mordidor, né? Já vontade de dizer, deixa com a mãe, com a avó, com quem for. Porque ele acordava cedinho. E ele vai para a escola desde 1 ano e pouquinho. Minha irmã trabalhando em escola, então ele já estava indo, né? Aí ele acordava cedinho. Quando dava 10h30, 11 horas, ele almoçava e já dormia. Aí Ah, acordava ali 12h30, botava o uniforme e ia para a escola feliz e satisfeito. Chegou a pandemia, ele acorda mais tarde. Consequentemente, o soninho da tarde era depois. E agora que voltou para a escola, minha filha, tadinho. Você vai assim, cambaleando. Aí fica abusado, esse tipo de coisa. Então, assim,
Mas ele tem 3 aninhos, vai fazer 3 anos agora, né? Então é um contexto. Agora, quando você pega uma criança de 7, 8 anos, que perdeu esse ritmo, sabe, da convivência, do horário, acelera, de trabalhar mais acelerado, porque tem tempo, já vira, fecha esse livro de ciências, vai pegar o de história. Então, o que a gente espera? Como lidar com isso? É um cenário, eu diria, eu adoro essa palavra, é interessante. É interessante, né? A gente tem de tudo. É muito relativo, né, Dili? Porque a gente tem crianças que estão sofrendo mais, tem outras que estão super felizes de voltar, que não viu a hora e estão super, né? O meu pequenininho, por exemplo, assim, parou, né? Ele ia numa pré-escola, parou, mudou de escola no meio da pandemia, estava online, que não é a dele. Não adianta, não funcionava, ele não fica, não fica. E no primeiro dia eu falei, nossa, como é que vai ser aquela apreensão? Ele nem me deu tchau. Ficou super bem, surpreendente, super bem. E eu não achei que isso fosse acontecer, porque fazia muito tempo que não ia. Então, tem essas diferenças, né? Agora, assim, vamos olhar um pouquinho para o lado de cá enquanto escola, né? Até para responder a sua pergunta. Mais do que nunca, eu acho que a escola precisa ser humana. E a gente fala tanto da subjetividade, eis aí um belo momento para a gente colocar isso em prática, né? Tá. E muita paciência, Dili, porque é isso que você está falando. A gente, na escola, né, eu acho que tem professores aí, tem mais propriedade para falar isso do que eu. O professor, ele conhece seu aluno e conhece um pouquinho ali, né? Da rotininha deles, né? Aquele que é mais tranquilo, aquele que é mais agitado. E é claro que a gente tem nuances muito diferentes em razão da pandemia. Você lembra lá atrás? Eu estava falando da rotina. A gente tinha crianças com uma rotina estabelecida, pá, acabou a rotina. Muitas das conversas que eu tive com escolas, né, foi sobre estabelecer uma nova rotina. Né? Então, não é porque a gente está em casa que está largado. Eu falei isso em algumas lives. Não, vamos estabelecer uma outra rotina. Eu me lembro que teve uma mãe que me perguntou assim, nossa, mas eu trabalho até às 11. Tem problema o meu filho dormir até às 11? Eu falei, olha, nesse momento você tem que ver o que é menos pior. Se ele dormir às 11, faz o cálculo lá do horário de acordar e tá tudo certo. Depois a gente ajeita, né? E aí a gente está num terceiro momento agora, que é uma outra rotina, né? A maioria das escolas, ou algumas escolas, não sei se é a maioria, por causa do ensino híbrido, né? As crianças não vão todos os dias, ou tem um horário reduzido. É diferente ainda daquela regularidade, né? No caso dos meus filhos, por exemplo, eles têm uma escola integral que está um pouquinho reduzida. Então, o mais velho vai 2 vezes por semana, o mais novo vai 4, né? Por causa do cálculo lá, dos 35%, enfim. Ainda é diferente. Então, se eu não tiver paciência lá em casa, se essa escola que recebe o meu filho fica lá também não tiver bastante paciência, um olhar muito amplo, vai ser difícil a gente continuar caminhando, construindo esse novo. Eu já estou enjoada desse novo normal, eu não gosto mais de falar isso. Porque de normal não tem nada e não é mais novo, porque muda o tempo todo. Né? Mas eu acho que paciência, né? Eu estava falando no WhatsApp agora há pouco com uma outra pessoa, a gente falou muito de resiliência, de reinventar. Para mim está fazendo muito mais sentido agora paciência. Então, pais, tenham paciência, estou falando comigo, tá? Tenham paciência, né? Com a escola, com as rotinas que estão mudando, a paciência consigo mesmo, né? No sentido de se readaptar, porque a gente está caminhando. E a qualquer momento pode mudar, tomara que não. Não é, Dili? Mas a qualquer momento, sei lá, muda. Pode, então a gente tem que ter paciência. Escolas, nossa, como as escolas precisam nesse momento ter esse olhar mais humano, mais amplo, entender que muitas vezes, né, as coisas não estão dando certo ou não estão acontecendo do jeito que você planejou. Tantas escolas estão fazendo um baita planejamento com higienização, com não sei o quê, bababá. Eu tenho visto isso. E às vezes as famílias não colaboram tanto assim. Tenham paciência, é tudo novo para todo mundo, né? Eu acredito muito, sempre acreditei na parceria. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que fazer essa parceria funcionar. A gente não tem muito para onde correr. Ou eu confio na escola
que a escola é minha parceira e que ela está fazendo tudo que ela pode para isso dar certo, e a escola precisa confiar nessa família, nesses pais, né? Essa confiança mútua, ou isso acontece ou vai ser muito mais difícil e as nossas crianças vão sofrer muito mais. É. Eu tinha até anotado aqui, né? Nessa volta, nessa reaproximação de criança e o ambiente escolar, criança e o professor, né? Que estava distante só por uma tela, mas agora tem um professor que tem um jeito, que exige posturas diferentes do que ele simplesmente assistir em casa, aula em casa largado, porque tem tudo isso, né? Então, nessa retomada, né, a esse ambiente com novas regras, que são velhas, mas que as regras permanecem. É momento da escola focar também muito no emocional, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque se quem está querendo focar para recuperar só o cognitivo, o segundo ano deixou de aprender isso, não foi tão explorado em 2020, vamos focar para explorar agora no terceiro. Essas crianças não estão com cabeça e com coração pronto para isso. A palavrinha é paciência e processo, né? É um processo. Não estou puxando como é que fala? A brasa, né? Para minha fogueira, a sardinha para o meu lado, mas para mim é muito evidente de que neste momento o primordial é trabalhar habilidades socioemocionais, sem dúvida, por tudo isso que a gente está conversando, né? Por isso que eu estou falando tanto da paciência, né? Eu tenho visto e ouvido pais muito, muito preocupados com essa perda de, sabe? Nossa, mas como é que vai ser? Ai, não sei como é que vai ser. Né? O que eu sei é que eu preciso promover acolhimento para essas crianças, para que elas retomem aos poucos, não é de uma hora para outra. Veja, embora as crianças sejam altamente adaptáveis, mas tem um sistema em volta delas que também está nesse movimento de se adaptar. Né? Eu penso que o ideal, o melhor dos mundos seria que todas as escolas pudessem fazer aquela sondagem, aquela verificação pedagógica, para a gente verificar onde estamos, né, onde é que nós paramos, porque tem isso também, né, Diri, só um parêntese, mesmo que a gente estivesse com aulas online, mas a gente sabe, né, a gente sabe que tem uma distância enorme, né, do ensino privado para o ensino público. A gente vê isso o tempo todo, né? Não é falácia, né? Eu estou nesse meio, eu sei o que eu estou dizendo. O quanto que esse distanciamento ficou ainda maior, né? Os privilégios da pandemia tem. É só um parêntese. Então, eu estava dizendo que o ideal, o melhor dos mundos seria que a gente pudesse fazer essa sondagem, olhar, parar, verificar. Então, parou aqui? Então vamos retomar esse conteúdo daqui da trás, para depois vir e continuar caminhando. De verdade, neste momento, eu não sei se isso é possível e eu não sei se isso é benéfico, né? Porque enquanto a gente está pensando na parte do conteúdo perdido, do acadêmico, essas crianças estão vindo. E a pergunta que você fez, que é preciosíssima, estão vindo como? Como é que a escola está recebendo essas crianças? Como é que a escola está propiciando esse ambiente de ela entender? Você quer ver uma coisa bem boba, mas que faz toda a diferença? Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. A gente pegando a lancheirinha do pequeno, falei, engraçado, né? O pacotinho vai abrir, vai fechar, mas não pode dividir. Falei, gente, a gente ensina o tempo todo, divida, compartilha, não pode dividir um lanche. Tá vendo que é um pedacinho? E aí dentro da escola, quantas coisas, quantas rotinas, desde as mais simples, as mais complexas, que precisam de reajuste. Isso mexe com o emocional das crianças. Não é simples, né? Então, eu não posso dividir o meu lanche, eu não posso abraçar minha professora. Eu tenho que manter o distanciamento dos meus colegas, eu tenho que passar o raio do álcool em gel, eu não posso pegar o lápis do meu amiguinho. Entende? Então, a própria máscara, né? É algo desconfortável. Desconfortável, impessoal. Então, eu penso que nesse momento, o foco tem que ser aí. Aí sim, nesse novo, né? Promover acolhimento para as crianças, para as famílias, entende? Trabalhar essas competências
Eu entendo como isso como sendo urgente e primordial. O acadêmico, como mãe, eu estou preocupada também, estou. Mas eles vão recuperar, Dini. Eles vão. Uhum. E aí, de novo, eu preciso dizer, e aí eu preciso ter plena confiança, conhecimento no trabalho dessa escola que eu estou confiando os meus filhos, você aí que confia, você está vendo os seus filhos, a essa instituição de ensino, e trabalhar essa parceria e fazer isso acontecer. Lembre-se que não é só você que tá, não é só aqui em casa, não é só na escola, é o mundo. O mundo. Atenção! Não é nem o Brasil, é o mundo, né? Um pouquinho de paciência, muita conversa, muita parceria, a gente chega lá. Do contrário, vai ser muito, muito, muito difícil. Vai ter mais perdas, né, do que ganhos. Exatamente. Ô, Luana, a gente já está caminhando aqui para perto do fim. É que eu falo pouco, né? Não, mas a conversa é essa mesmo, né? Eu acho que é mente e coração, é entender, né, racionalizar e se avaliar, perceber o que está sentindo e olhar também, obviamente, para o próximo e o nosso. Quem é o nosso próximo? No caso, Exatamente. Marido, filho, exatamente. né? Exatamente. Aluno, colega, professor. E estamos todos no mesmo barco, então tudo isso faz parte. E eu tenho sempre, desde o ano passado, mencionado para as escolas assim, todo mundo correu atrás, né? Especialmente escola privada, que é o nosso meio, de se adaptar e de fazer o ensino virtual, né? Cada um correu atrás de plataforma, de gratuita, paga, enfim, dentro da sua realidade foram se todos ajustando. Os recursos, né? Recursos, isso, para atender da melhor forma e suprir a necessidade. Daí a gente sabe que alguns alunos desenvolveram bem, teve aluno que se adaptou e caminhou bem, né? E teve alunos que tiveram muitas dificuldades, beleza. Mas diante de tudo isso, eu falei, gente, eu sempre dizia assim, não é só compartilhar, nossa missão como escola cristã vai além de compartilhar conteúdo, né? A gente precisa compartilhar esperança e fé. Eu acho que é aí onde está nosso diferencial, porque se uma escola cristã, durante esse tempo de pandemia, aproveitou as ferramentas, os recursos tecnológicos para somente compartilhar o conteúdo, para não se perder, né, que era o que era possível no momento, fez aquém do que a sua... Então, tinha aí a necessidade de ser alguém que compartilha esperança e fé também, né? E agora, nessa volta às aulas, então, para encerrar, que mensagem de esperança e fé você, como uma psicóloga cristã e que convive nesse ambiente, né, educacional, você tem para esses pais, para essas famílias ansiosas, para os professores, para essa comunidade escolar que está agora entrando nessa nova realidade e as crianças também, claro, né, adolescentes, entrando nessa nova realidade, como a gente enfrenta isso? Que competência socioemocional? Eu acho que não foge muito do que a gente já falou, né, Dili? Sim. Como eu disse, né? Eu acho que essa paciência e esse olhar para o melhor, sabe? Para o melhor, sem positivismo, não é isso que eu quero dizer, mas eu estou pensando assim, né, na minha relação como mãe, pai, família com a escola, né? Pensando nessa construção necessária nesse momento tão atípico, tão esquisito, né? Acho que a primeira coisa é isso mesmo, é essa paciência, trabalhar essa parceria, conversar, conversar e conversar, né? Quando eu digo olhar o melhor, é exatamente isso que você falou. Entra aí, eu acho que um pouco o conceito da empatia mesmo, né? De perceber o esforço dessa escola em oferecer o melhor, com todas as limitações que talvez ela tenha, sejam elas de que ordem for, né? Eu acho isso muito sério, porque uma vez eu disse para uma mãe algo parecido, ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Eu estou entregando o que há de mais precioso na minha vida para outras pessoas ali, no meu caso, por cerca de 8 horas diárias, que são os meus filhos. Então, partindo desse pressuposto, como é que eu vou construir uma relação de transparência, de verdade, de cumplicidade, se eu sempre penso o pior dessa instituição? Entende? Eu acho que a gente precisa retomar aí alguns valores, inclusive,
né? Que é isso que você está falando, dessa base, dessa cosmovisão que a gente tem, e construir algo novo a partir disso, né? Então, paciência, perceber que todos nós estamos tentando acertar, ainda que a gente erre, né? É assim Uhum, com as famílias, com os pais, é assim com a escola também. E essa parceria, essa cumplicidade, ela traz espaço para a liberdade. A liberdade de uhum, dizer, olha, vamos conversar, vamos ajustar. É uma via de mão dupla mesmo. Eu realmente acredito nisso. Eu não acredito num modelo, especialmente nesse momento, em que a escola impõe e as famílias acatam, ou o contrário. A família manda porque eu tô pagando, sabe? Esquece. Esquece. A gente está falando do que há de mais precioso para nós, que é não só a educação, né? A educação uhum, formal, mas o desenvolvimento dos nossos filhos. Os valores, essa parte da socialização que a gente conversou, que são itens tão importantes que estão construindo, né, quem eles serão, inclusive, né? Tem uma parte que é uhum. da família e tem uma parte que é da escola. Não dá para terceirizar, sabe, Dili? Não dá para eu, como mãe, nesse momento, querer que a escola faça. Nunca deu, aliás, né? Mas eu acho que agora está mais Uhum. evidente. Eu querer que a escola faça aquilo que é minha responsabilidade. E do outro lado também, não dá para a escola querer que as famílias façam aquilo que é de sua responsabilidade. Então, se cada um conseguir ter esse olhar genuinamente, né, de transparência, de cumplicidade, até de mais amor, sabe? Amor ao Uhum. próximo mesmo, eu tenho certeza que vai ser mais suave. A gente vai conseguir colocar o foco realmente nos problemas. A gente cria problemas muitas vezes, onde não tem, É, não é? é. Então vamos olhar desse jeito e aí a gente vai construir. A gente não tem controle de muitas coisas. Mas essas escolhas eu tenho controle. Eu escolho. Eu escolho. Como Uhum. é que eu vou me relacionar com a minha escola? Eu escolho, É né? verdade. É uma escolha. Perfeito. Bom, você queria colocar mais alguma coisa? Eu acho que falei até lá no dia. Tem, não, tem pergunta aí do pessoal, eu Eu acho que a nem do Murilo eu vi. já fiz, Eu não que era vi. essa questão da ansiedade, como a escola trabalha a ansiedade da família nesse começo de ano. Ah, é. Ó, a Vanessa, a Van Muniz Eduque, minha amigona. Beijo, Vanessa. Vanessa tem escola, viu, Dili? É Ah, alguém muito legal, legal para a gente conversar. A gente tá. vai bater um papo aí. Enfim, mas é isso. Eu queria agradecer, Dili, imensamente o convite. Adoro esses papos. É sempre tão rico, tão bom. E assim, E só conhecer outras acrescenta. pessoas, gente nova, né? Sempre depois desses papos, algumas pessoas entram em contato, né? Estão aí no meu Instagram, me sigam, tem dicas, tem um monte de coisa que a gente compartilha. Eu amo, Isso. amo estar com pessoas, não poderia ser diferente, claro, aprender, né? Aprender. Estou sempre muito disponível para isso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Luana. Obrigada a você. Que Deus abençoe. E Amém. Todos assim, nós. a sua experiência e vivência, né, na escola, de família, de consultório, só acrescenta a todo mundo. E a sua fala é simples, é agradável e é Ah, muito coerente, conectada. E acho que faz todo o sentido para trazer luz, né? Nesse momento que está todo mundo assim tateando no escuro, a gente começa a precisamos. ver uma luzinha que traz algumas respostas aí nessa questão do relacionamento família, escola, para essas É isso mentes e aí. corações nessa volta às aulas. Então Você tá colocou bom. abertos, né? Isso é muito importante. A gente tem que estar aberto, disponível, né? Começa tudo Isso daí. mesmo. Isso mesmo, para essa nova, nesse novo contexto que a gente tem, É, né? Não dá, assim, o meu pensamento é, a gente está vivendo um momento ruim, estamos, fato, ninguém fato. queria, né? Agora, dentro desse momento ruim, a gente precisa encontrar caminhos bons, É, né? é, Caminhos que nos levem a um resultado menos ruim do que o que a é. gente já tem de realidade. E eles E existem, acho que né? existem, com isso, com tolerância, com paciência, com empatia, olhando a realidade, considerando os prós e contras, a gente vai encontrando, É né? verdade. Agora, e também com a graça de Deus.
Eu acho que também. Eu fico pensando, Deus, como que tem gente enfrentando tudo isso sem ter esperança e fé, né? No controle, na soberania de Deus sobre todas essas coisas. Porque quando foge ao nosso controle, a gente precisa acreditar e esperar que alguém tem controle, né? E aí, eu tenho, você tem, né? Tantos aqui têm. Mas tem muitas pessoas que não têm. E acho que aí o desespero bate mesmo. Fica fácil do desespero bater. Mas a nossa esperança, fé, alegria está em Deus mesmo, que é maior do que tudo isso, né? É verdade. Bom, então, Luana, que o Senhor te abençoe, te Amém. guarde. Obrigada pelo seu tempo aqui. E foi vamos difícil, aí. mas a gente conseguiu, né, Julia? Eu ia dizer isso, foi difícil, mas deu certo. Acho que o pessoal não esperava na segunda-feira, né, esse encontro também. Mas fica salvo aqui, então vocês podem ver, podem compartilhar com seus amigos, com o pessoal da sua escola também. Tá bom? Tá então ótimo. É isso. Obrigada mesmo pela audiência, pessoal. Beijo. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.